E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur, esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal. E se você trabalha com automação e quer tornar o seu processo de atendimento mais eficiente, esse conteúdo aqui ele vai te ajudar. Então hoje eu vou te mostrar como que você pode automatizar o primeiro contato com um lead que converte num formulário do seu site, por exemplo, enviando uma mensagem personalizada no WhatsApp utilizando inteligência artificial. Então eu vou te explicar aqui desde o processo de criação do formulário no CRM até a configuração do webhook e disparo da mensagem no WhatsApp. Então bora lá? Bom, o primeiro passo aqui é a gente primeiro pensar na arquitetura dessa solução. Então, de forma geral, como vai funcionar essa jornada do cliente dentro do seu site, do seu CRM, até de fato que esse primeiro contato ele seja realizado. Então eu criei esse fluxo aqui para a gente ter uma forma de visualmente entender como essa jornada vai funcionar. Então, partindo aqui para o início, basicamente, nesse exemplo, né, o lead ele preenche o formulário, que no caso é o formulário do próprio HubSpot, e uma vez que isso é feito, a gente faz a criação desse contato e o registro dessa informação dentro do CRM. E após esse contato ser criado, utilizando um webhook, a gente vai enviar os dados desse contato para o N8N, que vai fazer as tratativas das informações recebidas, utilizando uma LLM, por exemplo, para personalizar essa mensagem que vai ser enviada, e através do Evolution API, a gente envia essa mensagem pelo WhatsApp e o cliente receberia algo similar a isso. Uma mensagem personalizada de acordo com o que ele preencheu no formulário no momento da conversão. Então essa aqui é um pouco da arquitetura da solução. Então bora colocar isso na prática, né? Obviamente, você precisa ter as contas nesses softwares que vão ser usados, como o HubSpot, o N8N e o Evolution API instalados, né? E com isso tudo pronto, você já pode começar a criar essa automação. Então, vindo aqui dentro do CRM, o nosso primeiro passo é criar o formulário de conversão desse lead. Então, vindo aqui em marketing, por exemplo, a gente pode vir em formulários, criar um novo formulário, configurar por conta própria, e aqui ele já traz um modelo de formulário que pode ser utilizado. E aqui a gente já tem algumas propriedades, então a gente pode ajustar, né, de acordo com a necessidade da empresa. O foco aqui é trazer principalmente os tópicos sobre automação e nem tanto o layout. Mas esse formulário, por exemplo, poderia ser incluído em uma landing page, algo nesse sentido. Então aqui eu vou mudar o rótulo, né, dessas propriedades, então colocar nome, por exemplo, sobrenome. O e-mail, ele por padrão, ele deve ser preenchido no caso de um formulário baseado em contatos. E aqui a gente pode incluir outras informações. Então, vindo aqui, por exemplo, em adicionar, a gente pode adicionar um campo baseado numa propriedade. E aqui, nativamente no HubSpot, a gente já tem campo para o WhatsApp. Então, a gente pode arrastar, por exemplo, e coletar o número do WhatsApp. E aqui a gente mantém o código do país 55, que é o padrão brasileiro, né? E uma outra informação importante que a gente precisa coletar aqui nesse exemplo é, por exemplo, qual que é a dor desse cliente, qual que é a necessidade, por qual motivo ele está convertendo no seu formulário e ele quer entrar em contato contigo. Então aqui a gente vai precisar criar um novo campo, né? Então a gente pode vir aqui em adicionar. A gente quer adicionar o quê? Um texto de várias linhas, que é justamente para que a pessoa que está convertendo ela possa detalhar ali o motivo pelo qual ela está entrando em contato. Então a gente vai chamar esse campo de necessidade, por exemplo. E a gente precisa conectar esse campo a uma propriedade, para que quando o contato ele seja criado, essa informação ela fique registrada. E aqui no caso a gente não tem uma propriedade com esse nome, a gente pode criar uma nova. Aqui ele já preenche essas informações, a gente precisa só confirmar para criar. E aqui basicamente a gente tem um formulário com essas informações que está pronto para uso. Então a gente pode aqui revisar e atualizar. A gente vai atualizar e a gente não quer integrar isso ao Google Ads, por exemplo, nada desse sentido. Então a gente vai copiar o link de compartilhamento e pode vir aqui. Então o nosso formulário ele já está pronto para uso, né? E aqui um ponto importante. Quando a gente for configurar o webhook para envio dessas informações, a gente pode configurar esse webhook baseado em algumas coisas.
Pode ser quando o contato é criado, quando um contato ele é deletado. Mas nesse caso específico, como a gente quer enviar para esse webhook apenas contatos que converteram nesse formulário especificamente, a gente vai criar uma propriedade auxiliar para ajudar a gente a mapear isso. Então, como que vai funcionar? A gente já está aqui com o formulário pronto, né? Mas antes da gente fazer os primeiros testes, a gente vai voltar aqui e vindo em configurações, a gente tem aqui gerenciamento de dados, a gente vem aqui em propriedades, né? Propriedades de contato, e aqui a gente vai criar uma propriedade auxiliar que vai se chamar, por exemplo, enviar primeira mensagem. E esse tipo de campo, ele vai ser um campo de única caixa de seleção. E vocês já vão entender o porquê. Eu vou criar esse campo. Então, basicamente, a gente consegue marcar sim ou não nesse formulário aqui. E, atrelado a isso, a gente vai criar uma automação dentro do próprio HubSpot que vai identificar o seguinte. Toda vez que um contato converter nesse formulário de captação de leads, a gente vai pegar esse contato e marcar a opção enviar primeira mensagem como sim. Isso vai servir como gatilho para a gente acionar o webhook, que a gente vai criar logo mais. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente vem aqui em automações, fluxos de trabalho, a gente vai criar um novo fluxo do zero. Esse fluxo ele vai ser baseado em contatos, então a gente pode seguir. E o primeiro passo aqui é a gente, claro, primeiro o nome para esse fluxo, né? Então vamos colocar conversão de leads. E a gente determinar o gatilho dessa automação. E aqui a gente tem algumas opções. Quando o evento ocorre, quando o critério do filtro é atendido, baseado numa programação. Então a gente vai vir aqui quando o evento ocorre. E que tipo de evento a gente quer monitorar? No caso, o envio de formulário. Então a gente pode pesquisar por aqui, envio de formulário. A gente vem aqui em critérios, e a gente vai pegar o formulário que a gente criou. Aqui no caso a gente não renomeou ele, mas não tem problema, porque no caso é o único formulário que a gente tem aqui nessa conta. Então vamos salvar. Então aqui a gente está com o gatilho pronto. Toda vez que um contato enviar esse formulário em questão, ele vai ser inscrito nessa automação. E o que a gente quer fazer a partir daí? A gente quer editar um campo em específico. Então a gente vem aqui nesse mais para adicionar uma nova etapa desse fluxo. Vem aqui em CRM, editar registro, visto que a nossa propriedade já foi criada. Então a gente está no tipo de registro contato. Propriedade editar, enviar primeira mensagem. Então a gente vai marcar como sim. Então dessa forma, a gente está com o formulário criado, que toda vez que um lead converter nesse formulário, a gente vai registrar esse campo de enviar primeira mensagem como sim. Então essa aqui seria a parte inicial dessa automação. Aqui a gente de fato vai publicar, né, esse fluxo e vamos ativar. Então aqui a gente tem basicamente um formulário de conversão criado e uma automação associada a esse formulário. Então aqui a gente avançou nessa etapa, né? Nessa etapa inicial do processo. O próximo passo seria a gente configurar o webhook. Então, o que a gente tem que fazer dentro do CRM? A gente pode voltar aqui no fluxo de trabalho e a gente pode vir aqui em configurações, integrações e aplicativos privados e a gente vai criar um aplicativo privado. Aqui a gente pode chamar ele de N8N, por exemplo. E aqui a gente precisa definir os escopos desse aplicativo. Como a gente está trabalhando com contatos, seriam os escopos relacionados à leitura e edição desses contatos. Então a gente pode vir aqui em adicionar novo escopo, pode procurar por contatos, e a gente habilita esses escopos aqui que não são sensíveis. A gente pode atualizar. E aqui chega a etapa da gente configurar um webhook. Então basicamente a gente precisa definir a URL que a gente vai enviar esses dados toda vez que uma ação acontecer. E aonde que a gente pega essa URL do webhook? Agora, sim, a gente vem aqui no N8N e a gente vai começar a criar fluxo. Então eu já deixei ele salvo aqui, mas a gente não tem nada ainda.
Então a gente vem aqui em adicionar o gatilho, né, desse fluxo no N8N. A gente pode procurar, por exemplo, por webhook. E ele já vai gerar uma URL para a gente. Então a gente precisa mudar o método para post. A gente pode editar isso aqui. Então, por exemplo, disparo automático WhatsApp. Método post, resposta imediata. E aqui a gente tem a URL de teste e a URL de produção. Como a gente está criando fluxo, a gente vai utilizar a URL de teste, que ela permite a gente ver a execução ocorrendo em tempo real. E a gente consegue já pegar esses dados para, de fato, ir criando a automação. Então a gente pode copiar aqui o URL de teste, a gente salva. E para que essa URL de teste funcione, é importantíssimo que esse campo aqui ele esteja ativo. Então, nesse momento aqui, o N8N está, digamos assim, escutando esse webhook. Então, a gente pode deixar aqui dessa forma, volta lá no HubSpot, a gente pode colar a URL aqui, exatamente da forma que a gente copiou, e a gente vai criar uma assinatura para esse webhook. Então, essa assinatura ela vai ser baseada em qual tipo de objeto? A gente está trabalhando com os contatos. Então, contato. A gente quer monitorar que tipo de evento? Alteração de propriedade. E quais propriedades a gente quer monitorar? Aquela de enviar primeira mensagem, que está associada a esse contato. Então, dessa forma, a gente pode assinar esses eventos, né? E a gente vai criar esse aplicativo. Então, o aplicativo aqui está criado e observe que ele gera um token específico, que você, claro, vai ter que gerar o seu token no seu CRM para que você consiga criar essa automação. Então, a gente pode copiar, pode fechar isso aqui. E a gente está quase chegando na etapa de fazer o primeiro teste de preenchimento do formulário. Então, agora a gente volta lá no N8N. E a gente vai criar aqui um node do HubSpot, para que a gente possa capturar esses dados. Então, pode pesquisar aqui por HubSpot. E aqui a gente vai querer fazer o quê? A gente vai fazer uma busca por contatos. Então, a gente vem aqui, por exemplo, em contatos. A gente vem aqui em Get. E aqui a gente precisa configurar uma credencial, que é justamente aquilo que foi gerado quando a gente criou o aplicativo, que é o app token. Então a gente pode colar aqui e pode salvar. Então aqui a gente, por enquanto, não vai fazer nenhuma configuração. É basicamente para a gente armazenar aquele token que foi gerado. E a gente pode desativar, por enquanto, esse node para que a gente possa realizar o teste aqui do webhook. Então, ele já está configurado dentro do HubSpot. A gente vai colocar ele aqui no momento de teste, né? E a gente vai preencher esse formulário. Então, por exemplo, com nome, sobrenome, o e-mail, telefone e a necessidade. Aqui eu deixei alguns campos, o texto armazenado, para poder facilitar nesse tutorial. Então, aqui eu já deixei um exemplo de necessidade. Eu vou colar aqui. E a gente vai enviar esse formulário. Observe que ele foi enviado. E se a gente vir no CRM, a gente vai ver aqui em contatos que esse contato ele foi criado. Eu não tinha nada aqui, mas ele criou esse contato. E, inclusive, se a gente vir aqui em editar colunas, a gente consegue puxar aquela coluna de enviar primeira mensagem. A gente pode vir aqui e mover para o topo, aplicar, e a gente observa que o contato ele foi criado, foi inscrito dentro do fluxo de trabalho do HubSpot e esse campo aqui foi alterado para sim. E de acordo com a configuração do nosso webhook, sempre que esse campo for alterado, ele deve mandar o webhook. Então a gente vem aqui no N8N e a gente observa que, olha, ficou verde. Então, de fato, ele recebeu uma informação. Vamos entrar aqui para poder ver? Aqui a gente consegue ver o JSON desse webhook que foi enviado. E aqui a gente tem algumas informações que são muito úteis. Inclusive essa aqui, de Object ID, que ela é uma chave única para que a gente possa identificar esse contato dentro do CRM. E observe esse número aqui, olha, final 543. Aonde que a gente encontra essa informação dentro do CRM?
Quando a gente vem aqui e, por exemplo, acessa esse contato, na URL desse contato, a gente tem esse ID. Então, ele está justamente aqui. Então, essa informação vai ser importantíssima para que a gente possa capturar informações desse contato dentro do N8N. Então, voltando aqui para o nosso fluxo, o webhook ele foi enviado, né? Então a gente pode ativar esse nó da HubSpot e aqui a gente vai começar a fazer algumas edições. Então a gente já está com a nossa credencial criada, né? A gente quer uma operação de GET, ou seja, buscar o contato. E a gente vai buscar pelo ID. Tudo bem? Então a gente vindo aqui no webhook, a gente tem o campo Object ID. Então a gente pode basicamente arrastar isso aqui para cá. E observe que ele já criou, ele já pegou essa propriedade do JSON. E a gente pode fazer um teste. Mas antes disso, a gente quer definir quais que são as propriedades que a gente quer extrair desse contato, né? Então, basicamente, são os campos que foram preenchidos aqui nesse formulário. Então, voltando aqui no N8N, a gente pode adicionar as propriedades a serem incluídas. E lembrando, e quando a gente está trabalhando com APIs, com webhooks, a gente está trabalhando basicamente em relação ao HubSpot com o nome interno dessas propriedades e não necessariamente aquele nome que está no rótulo. Então, por conta disso, quando a gente for tratar essas informações, a gente precisa ter essa atenção. Então aqui eu vou pesquisar pelo nome, mas eu não vou encontrar. Por quê? Porque o nome interno dele é first name. Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter quando está trabalhando com a API. Aqui a gente pega o last name, né, que seria equivalente ao sobrenome. A gente tem o campo de telefone, né, então number. Aqui a gente tem diversos campos. Vamos pesquisar para o WhatsApp, por exemplo. Aqui fica mais fácil para encontrar. E o último campo que a gente precisa é justamente aquele de necessidade, né, que a gente criou. Então, como foi um campo de fato criado, o nome interno dele fica da mesma forma do rótulo. E quando a gente vai fazer essa busca por esses campos, a gente não quer puxar o histórico. Então a gente quer pegar só o valor atual. Então a gente pode marcar aqui. E agora sim a gente pode fazer um teste. Então observe que ele gerou outro JSON, onde ele pegou diversos campos de contato, inclusive esses que a gente especificou aqui. Inclusive o e-mail, que a gente não especificou aqui nas propriedades a serem incluídas, mas ele pegou assim mesmo. Beleza? Então, a partir daqui, a gente começa a tratar as informações que são essenciais para a gente. Então, a gente pode incluir uma nova etapa, por exemplo, de edit. E aqui a gente quer mapear algumas informações importantes. Observe que aqui a gente tem diversas propriedades, às vezes pode ficar um pouco confuso para poder encontrar. Mas a gente olhando aqui na estrutura desse JSON, a gente observa que a gente tem aqui o objeto propriedades e dentro dele a gente consegue pegar uma propriedade específica. Então, vindo aqui, a gente pode abrir chaves, por exemplo. Primeiro mudando aqui para a expressão, né? Abrindo chaves, a gente pega o JSON, a gente quer pegar o quê? O objeto propriedades. E dentro das propriedades, a gente quer pegar o quê? Primeiro, o nome da pessoa, né? Então, first name. E a gente coloca aqui .value. .value. Ou seja, ele pegou aqui Arthur, exatamente o que eu preenchi lá no formulário. Aí lembrando que isso aqui precisa estar no campo de baixo, né? Aqui a gente vai colocar o nome específico. Então vamos colocar aqui, ó, nome. A gente quer pegar o quê? O número de telefone, né? Então vamos colocar aqui telefone. A gente vai colocar aqui necessidade, que são as informações a princípio necessárias para isso. Então agora, para a gente poder pegar o telefone, mais uma vez a gente pode vir aqui em expressão, abre chaves, JSON.propriedades, e aqui a gente quer buscar pelo WhatsApp. Aí nesse caso específico ele está começando com HS, né? Então HS, WhatsApp, phone number, .value.
Pronto, a gente pegou aqui o número de WhatsApp. E agora a gente quer pegar aqui necessidade, né, o campo. Então aqui a gente pode trocar essas informações aqui dentro. Colocar underline necessidade, vamos ver se ele encontra. Ou se ele colocou só como necessidade. Então não precisa do HS. Tá? Então aqui a gente está tratando essas informações. Então, desse emaranhado aqui de informações, a gente está pegando só aquilo que é essencial. E um ponto importante quando a gente trabalha com Evolution API é que a padronização para o envio da mensagem deve ser 55, o DDD, mais o número de telefone. Então a gente precisaria retirar esse mais aqui. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente vai vir aqui em telefone, a gente vai colocar isso aqui entre parênteses, e aqui a gente vai colocar ponto replace, e a gente quer, basicamente, remover o quê? O que está mais, e a gente vai mudar isso aqui para vazio. Tá? Então, quando a gente executa esse replace, a gente remove mais e altera ele por nada, ou seja, a gente está extraindo e, de fato, o resultado fica na padronização que a gente precisa para utilizar o Evolution API. Então, vamos testar de novo. Pronto, a gente está com essas informações basicamente estruturadas para a gente poder processar e depois enviar através do WhatsApp. Então, após esse node, né, onde a gente está filtrando essas informações, a gente agora vai utilizar a inteligência artificial. Então, a gente tem um módulo aqui de LLM, onde a gente vai, de fato, tratar essas informações. Então, aqui a gente vai definir isso aqui manualmente. E para isso, eu deixei, basicamente, esses prompts prontos. Né? Então, vindo aqui em adicionar prompt, o system, eu deixei essa informação aqui já criada. E você poderia, basicamente, pegar isso aqui e alterar de acordo com a realidade da sua empresa. Tudo bem? Então, para poder adiantar esse tutorial, eu deixei esse prompt já criado. Então, venho aqui no N8N e vou adicionar aqui. Então, aqui ele já está incluído. E aqui em texto é basicamente as informações que ele vai usar no momento de criação e processamento, né, desse texto para poder criar a mensagem. Então, eu deixei essa outra etapa aqui, inclusive com alguns campos que a gente não vai precisar, mas a gente remove aqui da automação. Então, vamos incluir. Aqui a gente não está pegando campos de nome da empresa ou segmento, por exemplo, a gente pode remover. Então, para que a IA ela possa personalizar essa mensagem, ela vai utilizar como base o nome da pessoa, né? Então, aqui a gente vai arrastar o nome e a necessidade. Então, aqui a gente tem o resultado, né? De forma dinâmica, toda vez que esse fluxo for executado, a IA já vai conseguir pegar essas informações para gerar essa mensagem. Então, aqui a gente já pode fechar e, inclusive, realizar um teste. Ah, e lembrando, por que a gente teve erro? Porque a gente não configurou o modelo de IA que a gente vai utilizar. Então aqui, por facilidade, eu vou utilizar o Grok, tá? Para isso aqui. Basicamente, eu já estava com a minha credencial criada, eu vou inclusive excluir ela para poder mostrar o passo a passo. Então, vocês podem entrar aqui no site grok.com, criar uma conta, utilizando a conta do Google mesmo. Vem aqui em API Keys, e vocês podem criar uma nova chave API. Então vamos colocar aqui LLM mensagem, por exemplo. Aqui ele gerou uma chave API, vocês podem copiar. Vem no N8N, criar uma credencial e pode colar ela aqui. Tá? Isso aqui dá acesso a diversos modelos. Aqui a gente pode utilizar, por exemplo, esse modelo aqui, 3.3, 70 milhões de parâmetros. Então vamos executar. Tá? Então aqui a gente tem o output. Então basicamente ele pegou o nome da pessoa, né, já gerou essa mensagem, e ele incluiu aqui também um pouco da necessidade. Né? Então aqui a gente forma: a minha empresa precisa de automação para melhorar a eficiência do CRM, integrando sistemas e otimizando
a organização de dados. E aqui ele menciona isso, justamente o ponto de otimizar a organização de dados no seu CRM. Então aqui de forma personalizada, a gente está gerando uma mensagem de primeiro contato para esse lead, toda vez que ele converter ali no formulário do seu site. Tudo bem? Então aqui, com as informações tratadas do CRM, com a mensagem personalizada criada, o próximo passo, de fato, é a gente enviar isso através do WhatsApp. Então é necessário que você já tenha uma conta aqui no Evolution API, com uma instância conectada, e aqui a gente vai pegar a documentação, né, do Evolution API, a gente pode entrar. Aqui eu estou usando a versão 2. E aqui o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um envio de uma mensagem de texto, né, no método post. Então aqui na documentação a gente tem basicamente como que a gente vai configurar o nosso nó ali no N8N para a gente acessar esse endpoint e fazer o envio dessa mensagem. Então o primeiro passo aqui no Evolution API é a gente entender a estrutura da URL que a gente vai fazer a requisição para o envio dessa mensagem. Então a gente pode copiar aqui, por exemplo, isso aqui que consta na documentação. A gente volta aqui no fluxo e a gente vai incluir um nó de HTTP para fazer essa requisição. E aqui o método que a gente vai utilizar é o método post, para a gente poder enviar essas informações. Então vamos abrir aqui e colar. E aqui a gente observa que a gente tem que mandar o URL do servidor, né? Então, com o Evolution API aberto, a gente basicamente pode copiar essa URL base, né? E aqui lembrando que a gente tem que colar sem o HTTP, visto que ele já está aqui. Ou então a gente pode apagar tudo e colar desde o início. E lembrar de não manter aqui essas duas barras, que costuma gerar bastante erro também. Aqui a gente mantém message, send test, e aqui a gente precisa colocar o nome da instância na qual a gente vai mandar essa mensagem. Então quando a gente vem aqui, a instância é justamente esse nome que consta aqui. Então a gente precisa colar exatamente dessa forma. Então aqui a gente tem, por exemplo, a URL pronta para fazer o envio dessa mensagem. E aqui a gente precisa enviar algumas coisas no body, né? Então vamos voltar aqui na documentação. Aqui a gente vê algumas informações essenciais que precisam ser enviadas. Até se a gente vir aqui para fazer um teste, a gente precisa da API Key, né, do Evolution, que é uma coisa obrigatória para a gente fazer um envio, a instância que a gente já definiu, o número de telefone e aqui no caso também o texto. Então, quando a gente vem aqui no Evolution, a gente tem aqui esse código. A gente pode copiar, que esse aqui é justamente a API Key para o disparo dessa instância em questão. Então a gente pode vir aqui, a gente muda o método de autenticação para genérico, né? A gente vem aqui e seleciona esse header auth, e aqui a gente vai criar a credencial. O nome vai ser justamente API Key, e o valor é aquele valor que a gente copiou aqui do Evolution. A gente pode salvar, a credencial foi salva com sucesso, e aqui a gente determina alguns parâmetros que vão ser enviados. E como a gente viu aqui na documentação, a gente precisa do number e do teste. Então, basicamente, a gente vai colocar aqui e teste. E aqui a gente precisa incluir esses valores, né? Então, o telefone, como a gente já fez esse tratamento anterior, então ele já está na padronização correta. E aqui a gente vai mandar o texto gerado pela IA, né? Então, a gente vai pegar aqui do Basic LLM, vai arrastar para cá. E aqui, basicamente, o nó de requisição para o envio da mensagem ele está criado. Então, eu vou abrir aqui, inclusive, o WhatsApp que a gente vai fazer para teste. E nesse caso específico, né, como eu estou enviando pelo mesmo número no qual vai receber a mensagem, né, então tanto o número do lead quanto a instância que vai enviar é a mesma, é como se eu estivesse abrindo uma conversa comigo mesmo aqui. Mas para efeito de teste, né, vocês vão entender a lógica como que funciona. Então eu vou realizar um teste. Observa que esse nó
ele foi executado com sucesso. E quando a gente abre aqui o WhatsApp, observa que eu mandei uma mensagem para mim mesmo, né? E aqui a gente observa: Oi Arthur, vi que você se interessou pelos nossos serviços de automação e gostaria de saber como podemos ajudar a integrar sistemas e otimizar a organização de dados do seu CRM. Então essa mensagem criada pela IA leva em consideração justamente aqueles dados que foram preenchidos no momento do formulário, e aqui a gente consegue enviar isso aqui quase que de forma instantânea após o preenchimento do formulário. Então o seu tempo de primeiro contato para os novos leads, ele é basicamente zero. É quase que de forma instantânea. E aqui basicamente a gente está com o nosso fluxo criado. Então a gente pode salvar, a gente pode manter esse fluxo aqui como ativo. E a única mudança que precisa ser feita lá dentro do CRM, nesse caso, envolve a questão da gente mudar a URL do webhook de teste para a URL de produção. Então a gente pode vir aqui em configurações, integrações, aplicativos privados. A gente entra aqui no N8N, a gente vem aqui em editar aplicativo, webhooks, aqui. A gente pode vir e alterar diretamente aqui. Então aqui onde está o webhook test é basicamente remover essa parte, então aqui já seria a URL de produção, e pode confirmar essas alterações. Então aqui está terminando de salvar. Então aqui a alteração ela foi salva, né? Se a gente vem aqui em webhooks, a gente observa que agora de fato a gente está com a URL de produção. A gente pode voltar aqui. Eu vou apagar esse contato, porque eu vou preencher novamente com o mesmo e-mail. Então, de fato, aqui é necessário que seja criado um novo contato, não atualizar esse contato existente, né? Para que, de fato, a gente consiga inscrever o objeto na automação dentro do fluxo que vai disparar o webhook. Então, aqui eu apaguei o contato e a gente vai fazer um novo teste agora. Então, vou continuar preenchendo aqui com o meu nome, com o meu e-mail, o mesmo número de telefone. Só que aqui, em necessidade, eu vou escrever um outro texto para a gente ver como que a inteligência artificial se comporta na geração de uma nova mensagem com base no que foi preenchido aqui. Então aqui, por exemplo, a gente pode colocar: estou com problemas de usabilidade do meu CRM e possuo dados duplicados. Aqui a gente vai enviar e vamos aguardar alguns segundos aqui para ver se a gente de fato vai receber essa mensagem de forma automática. Olha só, acabou de chegar. Então aqui, olha: Oi Arthur, vi que você se interessou pelos nossos serviços. Gostaria de saber como podemos ajudar a resolver os problemas de usabilidade do seu CRM e lidar com dados duplicados. E observe que essa mensagem foi quase que instantânea. Diria aqui que mal levou 5 segundos para a gente receber. Então, o objetivo aqui desse vídeo foi te mostrar como criar um processo do zero, integrando o seu CRM com o N8N e a API não oficial do WhatsApp, para de fato garantir um SLA quase que zero, né, em relação a tempo de atendimento de leads pela sua pré-venda.